Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Iniciando aqui mais um programa do Mano Talks. Lembrando que esse programa aqui tem um objetivo extremamente político, onde a gente vai discutir assuntos políticos relevantes que impactam na sua vida, no seu dia a dia. Não só na minha vida, mas de todos nós mato-grossenses, né? Não só da região de Cuiabá, da cidade de Cuiabá, mas também da região aqui da Baixada Cuiabana e todos os municípios que pertencem a nosso Mato Grosso. E lembrando, gente, lembrando só que bacana, nós tivemos um programa de estreia semana passada, muita gente mandando informação. E olha, tem muita convidados querendo participar, pré-candidatos, deputado federal, estadual, a governo, senador. Então, assim, a gente vai trazer bastante gente, líderes políticos também querem participar aqui. Tá? Então, debates que a gente vai ter também, muito interessante, porque você, como cidadão, você tem que conhecer e saber de cada uma dessas pessoas, saber quem são essas pessoas e o que elas querem trazer enquanto as suas experiências de vida, de profissionalismo, para dentro de uma gestão pública e aí atuar sendo o seu representante dentro de um cargo político. E hoje, nada mais, nada menos, né? Estamos aqui com um convidado ilustre, o Contreira, né? Pré-candidato a deputado federal e também que é licenciado, né? Presidente licenciado do Conselho Regional Dos corretores dos de imóveis corretores e de das imobiliárias imóveis de Mato Grosso. de Mato Grosso. Então, olha só, gente. Contreira, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Gente, vai ter um debate bastante interessante aqui, muitas perguntas. Já falei para ele antes, ó, aqui a gente não tem trava na língua. Aqui o pessoal, quem está nos assistindo tem que saber, conhecer você principalmente e saber, né, das suas ideias, dos seus projetos que vão beneficiar a nossa, né, nosso querido estado Mato Grosso. Então, Contreira, quero que você fale um pouquinho de você, da sua trajetória como pessoa, né, como pai, como esposo, enfim. Conta um pouquinho pra gente aí, para o pessoal de casa, quem está nos assistindo, saber quem é o Contreira. Bom dia, Islan, Mano, tudo bem? Aqui do programa Mano Talks, né? Parabéns pelo programa. A TV Católica sua aqui é um marco importantíssimo para o cristianismo e para o catolicismo, né? E agora com o teu programa aí sobre política. A política também é muito importante, né? Então eu te parabenizo duas vezes. Você está cuidando da espiritualidade e também da materialidade com os adventos políticos, né? Com os seres hoje que estão aí predispostos, assim como eu estou, de adentrar a política e trabalhar, né? Trabalhar para esse povo, para essa gente. E falando em povo, você perguntou um pouquinho sobre a minha pessoa. Isso. Eu sou paranaense de nascimento, mas cheguei em Mato Grosso muito criança, em 79. A minha família é uma das famílias que colonizou o município de Sinop, né, e região. Meu finado avô, meu pai, né, foram madeireiros, já foram agricultores, pequenos madeireiros, né? Nós nunca fomos de família rica, aliás, que os ricos ficaram lá no sul, né, mano? E nós que tivemos dificuldades lá no sul, se mudamos para o nortão do Mato Grosso, na década de 70. Então, foi lá que eu cresci, foi lá que eu me formei, foi lá que eu estudei, foi lá que eu fiz faculdade, foi lá que eu virei corretor de imóveis muito cedo. Antes mesmo de me inscrever no conselho, meu finado avô e meu pai, apesar de serem madeireiros e agricultores, já faziam vendas, né? Lá no sul a gente chama de brick, fazia alguns bricks. Lá na Goiás a gente chama de gambira, né? Aqui chama de rolo, né? Mas enfim, né? O Cada berço... tem uma... uma regionalidade. Mas o berço do corretor de imóveis realmente foi nas esquinas das cidades, de forma muito simples, né? Uma espécie de escambo entre imóvel com outro imóvel, uma troca, uma indicação na casa de lavoura, no veterinário, no supermercado, na farmácia, enfim, né? Foi lá que a nossa atividade imobiliária nasceu.
Mas hoje a gente é uma profissão regulamentada em lei, né? Lei Federal 6.530. E quando eu tive a oportunidade, lá no início dos anos 2000, né, exatamente no ano 2000, Uhum. eu fiz o meu curso de corretor de imóveis, o TTI, e desde então estou oficialmente como corretor, mas também já fiz concurso no Estado, né? Eu já fui professor do Estado durante 5 anos, fiquei em sala de aula. Não é exatamente meu dom, apesar de gostar de ensinar, gostar de dar aula, mas eu sou mais adepto ao comércio, à venda, a trabalhar com profissionais, né, que gostam da Uhum. venda. Então, esse é o meu perfil. E E já estou claro, sentindo também na sua fala que você, essa experiência de sala de aula, ela também, né, está proporcionando você falar bem, porque eu vejo que você tem uma postura bacana na fala eu penso que não. é, eu também sou professor, né? É, Eu só tenho essa carinha de novo, mas já tenho 25 anos de sala de eu aula. penso, eu vinte e penso, cinco anos de sala de aula. na Isso me verdade. ajudou bastante, né? Inclusive aqui, para poder falar e apresentar os A programas, né? sala de aula me ajudou, com Ah, certeza absoluta, né? Mas eu acho que o meu jeito de falar vem do meu finado avô. Meu ah, finado avô, apesar lá de ter as profissões de madeireiro e agricultor, ele sempre foi muito autodidata, né? Muito uhum. culto. Meu finado avô era muito inteligente, era que até eu não sou tão inteligente assim, tão intelectual, mas o meu finado avô fazia até aqueles convites para casamento, sabe? Ele cubicava madeira, ele media a Era terra, uma arte ele que é vem uma dele. arte dele, né? E ele falava bem, ele sempre foi do movimento à direita na política, sempre foi um defensor desses valores. Ele era aquele avô que falava para mim e para os meus primos, né, quando muito jovens, falava: olha, se você não se comportar, o comunista vai vir te carregar, vai te roubar, vai te comer. Né? Então, assim, ele sempre foi muito adepto da política, foi do diretório do PFL, antigo PFL, né? Provém lá da Arena ainda, né? Quando era o debate entre o PDS, a Arena, essa turma toda das antigas, né? E ele me ensinou a falar muito, a escrever bem, a fazer textos, redação. Tanto que o meu concurso público no Estado, eu fui o segundo colocado sem estudar, né? Só por conta da redação. Então, a fala, eu acho que eu desenvolvi muito mais com ele, com a convivência com meu finado avô, que eu morava na casa dele durante muitos anos, do que necessariamente na sala de É, aula. o ambiente familiar, ele O proporciona ambiente isso, né? Ele proporciona. proporciona você adquirir essas experiências, adquirir conhecimento. Né? Eu Sim, também, meu finado pai, minha finada mãe, olha o que eu aprendi com os dois e carrego para o resto da minha vida. sim, E sim. agora eu achei bastante interessante uma situação, né? Você, como corretor, já contou um pouquinho da sua trajetória, e agora essa transição da parte de corretor. Mas antes da gente falar um pouquinho da sua família, Eu, eu sou, eu a sou, gente fala dessa parte da transição depois. eu já sou casado há quase 30 anos, né? Eu sou pai de 2 filhos e também padrasto de 2 enteados. Então, num total, hoje eu tenho 4 netos de coração e 2 netas biológicas. Eu tenho uma família bem grande, né? Toda a minha família é envolta no mercado imobiliário, inclusive genro, né? Inclusive, os netos já querem, já aspiram para isso. A minha neta, de coração, com 18 anos de idade, a primeira profissão que ela despertou foi ser corretora, tá? Olha só, Estudando já para ser corretora, é um espelho, igual o pai e a mãe dela, é um né? Igual a minha espelho esposa também, dentro de casa. todos nós somos do ramo imobiliário, todos nós, sem exceção. Então o comércio, a venda, sempre teve muito presente na minha vida, né? E eu gosto disso, eu me dedico a isso, e a vinda para o Cresce foi justamente para poder melhorar a minha atividade. Eu acho que eu posso contribuir muito, sendo, na época, em 2015, né, fui diretor secretário lá do Conselho, logo em seguida eu fui vice-presidente, fui conselheiro federal, e aí agora estou no segundo mandato de presidente. E Então, a família sempre apoiando. sempre apoiando, minha família sempre apoiou, até porque não tem razão nenhuma para não apoiar, né? Eles Isso é trabalham a na família apoia. imobiliária e eu faço o Cresce hoje, né? Uhum. E me dedico muito à questão institucional. Muito bacana, muito bacana isso. Eu sempre falo que a família ela é a base de tudo. Sim, Então, Contreira, agora eu quero saber o seguinte. Você falou um pouco da sua vida pessoal, familiar, da sua base, que é muito importante, né? Da sua experiência como corretor. E agora, esse momento de transição, que você está saindo da parte de corretor e se colocando à disposição como pré-candidato a deputado federal. Como é que surgiu isso?
Conta um pouco para a gente sobre essa mudança, essa transição sua. Na verdade, eu estou juntando, né, a parte política com a minha parte empresarial, que eu já faço já há algum tempo, desde 2016, Como Cuiabano no fala, Cresce. adiojando tudo. Estou adiando tudo, porque a gente não deixa de ser aquilo que é, né? Eu Uhum. vou continuar sendo um corretor, sendo um vendedor, sendo o líder lá do Cresce, né? Independentemente das funções que eu vou ocupar a partir de agora. Aliás, a função que eu quero ocupar como deputado federal, e se Deus quiser, com a ajuda dos amigos, a gente há de conseguir, ela só vem a ser benéfica se eu levar a minha experiência de empresário para dentro da Câmara Federal. Sim. Que, aliás, essa é a razão principal pela qual eu estou vindo. Eu vejo hoje uma Câmara Federal, Aislan, sem nenhuma crítica, apenas constatando a realidade, que não tem ninguém na Câmara Federal hoje com mandato que representa o segmento produtivo, que representa o comerciante, que representa o industrial, que representa até o pecuarista. Nós não temos absolutamente nenhum. Aí você, como assim? Olha, eu vou ser bem sincero a você. Nós temos dois que a gente não sabe o que faz da vida, que não vi nunca trabalhando na vida, não sei como deputado. Uhum. Não vou chamar de playboy, porque é uma palavra meio estranha, né? Nós temos um radialista, nós temos um PRF, nós temos dois coronéis, e temos aí alguém que não tem nem sítio, né? E se diz representante do agro. Eu estou aqui, não estou criticando, peço até desculpas, né, para os fãs desses políticos, e não estou dizendo que ser coronel é ruim, é ótimo, mas não dá para ficar só no coronel. Não dá para a sociedade, que é um emaranhado, uma colcha de retalhos, e tem a sua base econômica no setor privado, no setor produtivo, ficar só com PRF, com coronel, ou com radialista, ou qualquer outra coisa. Tem que ter representatividade de Nós fato temos que dentro de um ter a setor. política como algo técnico. A política não pode ser profissão. Então, eu estou levando para dentro da política a minha base, a minha experiência, o meu conhecimento, as minhas empresas, o loteamento que a gente já vendeu, o umbigo que já esfregou no balcão, a disputa no plantão de venda pelo cliente, o atendimento ao cliente. Eu estou levando lá toda a gama, toda a institucionalidade que o Cresce me proporcionou nesses 4 mandatos como secretário, como vice-presidente, agora 2 como presidente reeleito. Eu estou levando tudo isso para lá, mas não vou deixar de fazer isso. Eu não preciso largar as minhas empresas, meus negócios, não preciso nem por lei largar o conselho dos corretores. Eu posso, inclusive, acumular função, e é o que eu pretendo fazer. Não quero largar nada por conta da política. Eu só quero levar aquilo que eu sei para dentro da política, porque eu sei que aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus me possibilitou de aprender, aquilo que os amigos, aquilo que o mercado imobiliário, aquilo que os meus clientes me ensinaram ao longo da minha trajetória, vai ser útil para eles. É um retorno do tudo que a sociedade nos fez até hoje, é ser deputado federal, para representá-los. E isso é importante, porque muitos que estão hoje não representam de fato, inclusive um setor, que nem você disse aí, que hoje os que têm aí têm uma profissão, mas de fato, qual que é a representatividade dele dentro de uma área específica, Sim, dentro de um setor produtivo específico, né? Então, como você colocou, e isso é importante, né? sim. E eu vejo o seguinte, né, Contreira, eh, nesse momento de toda a sua trajetória que você colocou aqui pra gente, né, é importante que as pessoas que estão nos assistindo conheçam de fato quem são essas pessoas. Não é só chegar agora nesse momento de eleição e, porque o fulano fez isso, o fulano veio aqui e me apertou minha mão ou fez alguma coisa e quer votar nele. Conheçam as pessoas de fato, conheçam o trabalho dele e como o Conte acabou de colocar aqui toda a sua trajetória, sua vida, o que ele trouxe de experiência lá do sul, da onde ele veio, do Paraná até aqui para Mato Grosso, e como ele colocou, conhece já várias pessoas, já Eu, trabalhou para diversas pessoas, e isso é importante. Essa eu vou representatividade dentro desse setor é importante. Eu vou um pouquinho mais além, Aislan. Um pouquinho mais além. Até vou pedir para o pessoal fazer um corte específico, especial Pode? sobre essa fala minha, né? Eu vou muito mais além. Eu digo a você que o mais importante dentro da política é a tecnicidade. Não é o bambambam, bam, bam, o oba-oba, a conversa fiada, o campeonatinho de conversa mole através das redes sociais. Hoje há um desrespeito ao cidadão de bem, ao cidadão que trabalha, ao empresário que produz, dentro das redes sociais pelos próprios políticos.
E quando eu falo desrespeito, é essas tentativas de enganar, ludibriar quem se define, por exemplo, ideologicamente para um lado e para outro, que hoje todos nós praticamente temos as nossas definições. Só que o político tem a responsabilidade de adequar essas definições ideológicas e não de enganar, nos enganar, com conversa mole de internet, mentindo, dizendo ou exagerando sobre o que é ser da direita, o que é ser da esquerda, o que é ser do centro. Há um desequilíbrio, infelizmente até mental. As pessoas acabam até adoecendo em função disso. Às vezes, Aislan, eu fico vendo um político que produz zero, políticos que nunca aprovaram um só projeto de lei, mas que estão lá há vários mandatos. Tudo com conversinha mole. Tudo dizendo que ele é, porque eu sou contra o aborto, porque eu sou cristão. Aí a sensação que dá é que ele tomou posse de Deus. Ele tem exclusividade de Deus. Parece que é só ele que acredita em Deus. Parece que é só ele, pelo fato de ser ideologicamente definido, não defende o aborto. Isso não é real. Existem pessoas e pessoas. O ser humano é a parte mais importante desse processo. Não é a narrativa que se cria, o cortinho da internet ou a dancinha do TikTok que se define. Infelizmente, há uma opinião crítica minha que as pessoas hoje elas não dão muito valor à tecnicidade. Mas o público que eu atendo, o público que eu falo, e não é todo o público, eu sou muito consciente disso, é parte. Por isso que já tem partido. Quando fala partido político, é uma parte da sociedade. Quando fala do corretor de imóveis, é uma parte da sociedade. Sim. Quando fala do empresário, é uma parte. Quando fala do industrial, é uma parte. Quando fala do pequeno agricultor, é uma parte. Essas partes é que eu quero juntar. Todas é impossível, mas parte dessas partes eu acho que é possível, né? Então, para mostrar para essa gente, para essa pequena parte que a gente representa ou tenta representar, que o que importa é a solução e não a confusão. Nós estamos cansados de confusão. E hoje está demais, né? Muito, Hoje está muito. demais. É um Meu desrespeito. Deus. Né? As redes sociais, aí a gente entra, olha cada coisa que a gente escuta, cada pessoa. E você falou, tocou num assunto bastante interessante, partes. E aí, parte, né? Tem uma certa analogia aí com partes, a palavra partes com político, né? Uhum. E partidos, né? Partes, Sim, partidos políticos, né? sim. Hoje, como é que você está hoje filiado a qual partido? Fala um pouquinho sobre o partido que você hoje está se colocando como pré-candidato a deputado federal. E também, né, se você já tenha, o partido já tem um projeto, uma proposta para os próximos anos, para os seus pré-candidatos, seja governador, seja Senado e Sim. estadual e federal. Eu digo o seguinte, Aislan, antes de falar de partido, tem que falar de gente, né? Eu sou eu, continuo sendo eu. Não importa o que aconteça, a minha essência não muda. O meu caráter já foi formado. A minha trajetória já foi andada, já tem aí quilômetros, né? Então, assim, eu tenho uma vida, eu tenho mais de 30 anos de atividade já, contando a parte legal com aquela que não era legal ainda, né? No início que a gente falou disso. Eu tenho mais de 50 anos de vida, já tive empresas, já quebrei, já fiquei pobre e rico algumas vezes, então eu tenho essa bagagem. Isso é que me define. A minha religião pode me definir, a minha família pode me definir. Agora, o partido político nesse país aqui, definitivamente não me define. Sim. Eu tenho muita coragem para tocar nesse assunto. Porque eu vou Isso é dizer para bom. você por quê. Existe uma onda, uma ondinha, uma modinha de achar que tem bom só de um lado e ruim tudo do outro. Isso não é real. No meu caso, por exemplo, a legislação ela permite 9 candidatos por legenda. Nessa salada de siglas e letras de 1 bilhão de partido aí. A gente fica perdido. Ah, qual que é a ideologia? Então tem 49 ideologias, tem mais 50 partidos. Então isso não existe, não é real. É uma mentira que apregoaram ao povo para enganar, desculpa a palavra, enganar trouxa ou inocentes e conquistar o voto dele porque ele está em determinada sigla. Até Isso para não é alienar, real. quer alienar o povo. Isso não é real. Existe sim aqueles que são extremistas, e essa parte não é boa. Eu não acho que o extremo, nem para um lado nem para o outro, define uma sociedade, define parte muito pequena. Vamos colocar aí 20 de um lado e 20 do outro, são 40%, e fica 60% ainda, que não são
exatamente radicais, que carece de atendimento, que carece de serviços, que carece de emprego, trabalho e renda. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha, né? Na época tinha, eu digo porque na época das filiações, né? Mas é lógico que a minha predileção é muito à direita, sem extremismo. Por que à direita? Porque eu sou empresário. Uhum. Então eu vejo que a economia, a liberalidade econômica, a escola do Paulo Guedes, ela vem de encontro ao meu pensamento. Eu defendo o setor que produz, só que eu defendo com maturidade, com equilíbrio, sem conversa mole, sem conversa fiada. Mas o partido que se diz muito à direita hoje não tem vaga. São apenas 9 candidatos por sigla. O partido que eu sempre fui filiado, que foi a União Brasil, essa confusão, esse conflito dos caciques, né? Mauro Mendes e Jaime Campos, né? Isso trouxe um ambiente muito ruim para o partido e não deu espaço para a gente desenvolver o projeto de pré-candidatura. Ou alguns outros partidos que a gente tem afinidade, até ideológica, um pouco mais ou um pouco menos, não vão constituir chapa. Ou fizeram uma chapa, mas os números não são bons. Os candidatos não têm musculatura política para a somatória dos votos necessários para se eleger. Então, dentro das possibilidades, e com muita alegria eu digo isso, a deputada Janaína Riva, hoje chefe maior do MDB, me deu essa oportunidade junto com o senador Wellington Fagundes. Foram eles, né, que me trouxeram para o MDB. Mas o Wellington é do PL, ok, mas não tem vaga no PL. Uhum. Tinha vaga no MDB. MDB. Então a gente vem com a proposta do MDB como candidato, mas defendendo a bandeira Flávio Bolsonaro, defendendo o Wellington Fagundes, que, aliás, o PL não faz isso. O próprio PL hoje, em Mato Grosso, é o grande entrave, é o grande instrumento de Diluiu, né? atrapalho Foi diluído. do senador Wellington Fagundes. O próprio PL hoje arrebenta com o PL. Está cheio de opositores do Wellington, tentando alcunhar termos pejorativos no Wellington, como melancia, como da esquerda, porque foi aliado não sei de quem. Ora, ainda ontem eu vi um discurso que o Abílio proferiu lá no assentamento lá dos invasores de terra, lá do Contorno Leste, que ele apoia, declaradamente, televisionado, com redes sociais. Ele é da direita, olha que Isso que eu ia coisa falar incrível, agora, né? né? Ele é da Ele direita. sempre se posiciona como direita e Que agora... direita é essa? Então ele é a esquerda do PL, né? Que deve ter a esquerda no PL. Que vai lá, ele vem dizendo, e aí eu vi o advogado lá dizendo que já conhece o Abílio de lutas anteriores, que veio desses movimentos antes do Abílio ser Abílio. Então significa que o Abílio também tem um passado, né? Todos temos um passado. E aí dizem que alguns espertalhões, alguns que tomam de assalto a linha direita ou a linha esquerda ou ao meio, começam a criticar os outros, né? Na tentativa de tirar de si próprio a marca esquerdinha que defendeu. Por exemplo, o prefeito Cláudio Ferreira de Rondonópolis, que hoje também fica expurgando o líder, o Wellington Fagundes, de perto dele, já teve com camiseta do PT, pediu voto para o PT, uniformizado de PT. Ora, sabe? Então, assim, eu fico assim dizendo, será que chamam a gente de idiotas, né? Então não é real. Então o PL hoje, infelizmente, o PL, ele bate no próprio PL. E o MDB, onde eu estou filiado, 100% do MDB onde eu estou filiado hoje, onde eu desenvolvo meu projeto de pré-candidatura, defende a candidatura do senador Wellington Fagundes, defende a candidatura do Flávio Bolsonaro a presidente da República. Então é isso que a gente precisa, coerência. É o momento, o país não está bem, a gente sabe que, infelizmente, o atual presidente da República tem um viés à esquerda muito ruim, ela chega a ser danosa à sociedade, tem pouca coisa boa que a gente consegue apontar do atual governo, apesar de existir, mas são pouquíssimas características positivas e tem muito mais negativo, e é claro que tem que trocar. Esse país não aguenta mais, né, não suporta mais corrupção, por exemplo, né, então a gente tem que trocar, tem que mudar. Agora, é um atestado de santidade o partido que você está? Claro que não. É um atestado de competência o partido que você está afiliado? É claro que não. É um atestado de inteligência intelectualizada para escrever projetos de leis? O partido que você está define isso? É claro que não define. Eu vou dizer aqui, tem 2 parlamentares do PL aqui
que somando os dois tem resultado zero de projeto de lei aprovado. Sabe, nem preciso dizer quem é, eu acho que todos aqui sabem. Eu tô quietando esse assunto, Conteira, porque a gente viu que esses dias aconteceu uma situação lá dentro do governo federal, né? Da questão partidária, né? Uhum. Uns que estavam numa vaga lá de ministro, outros não sei na onde, com cargo, isso e aquilo, saíram, voltaram para os seus cargos para poder voltar a favor do que o partido queria, Uhum. né? A gente É sabe o que é, famoso escravo do partido. né? E isso é complicado. Esse é o famoso empregado público. Ele não é político. Ele é empregado de um partido. Ele depende umbilicalmente, financeiramente, daquele cargo que ele ocupa. Não é o caso do empresário. Por isso que o empresário tem que entrar na política. Por isso que eu estou aqui, Aislan. Eu tenho minha independência. Não vai ser partido que vai colocar cabresto na minha vida, não. Não vai ser partido que vai alterar a minha forma de pensar, a minha predileção para a defesa do setor produtivo. Porque vem com essa conversa fiada de que o governo gerou tantos milhares de empregos, que isso, que aquilo. O governo não gera emprego nenhum. Quem gera emprego é o setor privado. É quem gera imposto para o governo. Então, isso é conversa mole. É conversa para boi dormir, como diz o outro. A questão é o empresário. É o profissional liberal, é o autônomo, é o cara que levanta cedo igual você aqui, que carrega a tua própria estrutura nas costas, sem depender de verba pública, sem depender de favores de ninguém. Então, é desse tipo de políticos barra técnicos ligado ao setor produtivo que esse país está precisando, que esse estado está precisando e que esse município está precisando. Eu vou dizer uma coisa, outro dia me perguntaram para mim aí, um pessoal de fora, qual que é a atividade principal do atual prefeito da capital de Cuiabá, de Mato Grosso? Falei, prefeito. Eu nunca soube, né? Falaram que ele é arquiteto. Mas eu nunca vi um projeto dele a não Eu ser dentro também da não, eu própria queria igreja. conhecer. Então, assim, qual que é o sentido de eu ter um prefeito igual esse, que eu também fui enganado? Eu votei nele. Te confesso aqui esse pecado. Você que é da católica, né? Estou te confessando aqui, eu vou só fazer conta que você é um padre, né? Não, Estou dizendo aqui, eu cometi também esse pecado, porque nós ficamos sem escolha, né? Veio o PT e veio o PL. Quase que ele perde para o PT. Mais um pouquinho, eu acho que ele perderia. Então não significa que ele tem qualidades assim exageradas. Ele deveria ser mais humilde, deveria se comportar como um bom cristão, que o avô dele e os pais dele sempre foram. Devia colocar a sandalinha da humildade e começar a rever os atos dele. O fato de ser prefeito, Aislan, o fato de eu ser presidente lá do conselho, não me torna dono do conselho, não torna o Abílio dono de Cuiabá. Nós que temos funções de gestores, nós somos escravos do povo, escravos do regimento interno, escravos da Constituição Federal, escravos, no bom sentido, do setor que produz, verdadeiramente produz. Porque ele vem para a televisão para defender invasor de terra, invasor de área particular. Aí eu tenho empresários que estão com medo de comprar área aqui em Cuiabá. Ele veio agora recentemente e colocou 67% de aumento sobre o ISS para os corretores de imóveis e para os empresários lá do AEDIC. Como que um cara desse entende de gestão? Sendo que ele criou uma narrativa na época da campanha, tem até gravado isso. Não, à medida que se diminui o imposto, aumenta-se o emprego, o trabalho, a renda, e é fato. Mas é da boca para fora no caso dele. Não é prática, a prática está sendo outra. Agora ele veio recentemente, dia 24 agora tem, inclusive, desse programa vai quinta-feira, né? Quinta-feira, 19h30. Tem dia 24 agora, tem uma audiência pública para discutir o plano diretor. E ele já veio com declarações absurdas. Assim, para não dizer uma piada. Querer falar, alcunhar como especuladores, proprietários que compram áreas na região sul, aqui de Cuiabá. Ali para o Pedra 90, Distrito Industrial. Ele está novamente mirando o Distrito Industrial. Está novamente tentando prejudicar. Não bastasse o imposto que ele aumentou. Porque o metro quadrado aqui da outra região, indo para Guia, Florais, Chapada, igual ele citou, que ele quer ocupar, é muito caro. Como que uma construtora da linha econômica, Minha Casa Minha Vida, vai desenvolver um projeto aqui? Para ter prejuízo? Não vai. E aí como fica o povo que precisa de moradia? Ele não vai conseguir fazer a doação das moradias todas que faltam. Então, assim, é mais um besteirol que nós estamos aí se arriscando a ouvir da boca do atual gestor da capital. Uma das coisas que eu também, como você,
também tem uma trajetória profissional e a gente faz, né, participa de encontros, eventos, cursos. E uma das coisas que eu aprendi muito num curso do Sebrae, isso já tem uns anos, e isso eu levo essa fala muito forte dentro da minha vida. Você, quando se torna um líder, você tem que ter bons liderados. E aí uma das coisas que eu sempre questiono, que ele, inclusive o nosso atual prefeito, ele coloca isso nas redes sociais, ah, o meu secretário não pode dar entrevista, meu secretário não pode falar isso, meu secretário não pode falar isso. Então, assim, para que você tem um secretariado, sendo que ele não pode ter uma representatividade, né? Então, assim, um bom líder tem que ter bons liderados. Ele Tanto tem que, medo. tanto que se a gente vê, você vê a secretária atual de saúde, a secretária, né, que saiu, a Daniela Carmona saiu para assumir a outra secretária de educação e outras pastas. Então, assim, o que está acontecendo? Né? A gente não sabe. Né? Ele, Ali nos ele, meandres a gente não sabe, mas assim, o que se percebe é que de, eu, da experiência que eu tenho, e a gente acaba analisando isso, ele, como líder, ele não tem, né, confiança nos seus liderados, ou ele está colocando as pessoas lá e não está dando, né, o apoio, o suporte necessário para que ele possa, na, de na, fato, na, exercer o cargo de secretário. na verdade, a palavra líder passa longe dele. Ele, por um acaso, virou prefeito. Agora, líder é quem lidera. Se você está me dizendo que o secretário dele não pode dar uma entrevista, significa que ele não é líder. Isso aí foi o Né? que foi colocado Então, nas redes, né? pois é, Ele lá no, eu não vejo então, isso. assim, que ele não pode falar isso, não pode falar aquilo, ele que tem que dar entrevista, ele que tem que falar. Então, assim, é complicado. Lá no Cresce, lá eu só sou o presidente, eu costumo dizer isso, né? Lá tem várias funções, vários outros diretores, tem os presidentes da Cefisp, da turma julgadora, das comissões de julgamento, das comissões que inscrevem os novos corretores lá. Cada um exerce a sua função. E eu não interfiro, não. Está dentro da lei, está dentro da ordem. Está prevista, é economicamente viável aquela ação, aquela atitude sua vai ajudar, vai beneficiar o corretor? Vai, então vai. Não vou ficar interferindo, não vou ficar olhando processo por processo. Se o prefeito da capital quer fazer isso hoje, é o grande sintoma, é a grande certeza que nem retornar o cargo ele é capaz de retornar numa reeleição. Isso não é papel de líder, né? Mas, É. claro, ele não é humilde para entender isso. Ele consegue ser mais arrogante do que humilde. Infelizmente, é uma realidade que já foi constatada por muitas pessoas, não é eu que digo, né? Pessoal, lembrando que esse programa, Mano Talks, ele é isso, é aberto para você colocar suas ideias, o pensamento, para os convidados que estão vindo aqui sendo entrevistados. Então aqui a gente não defende lado A, lado B. Nós colocamos os fatos que são, inclusive, colocados nas redes sociais, postados, né? Tanto por seja prefeito, seja para o vereador, a gente está trazendo o que eles mesmos colocam dentro das suas redes sociais. E isso que a gente está comentando aqui, né, de fato, a gente vê nas redes sociais o que está sendo colocado. O próprio prefeito, ele é muito ativo dentro das redes sociais, até chamado de prefeito TikTok, né? Uhum. E por um lado, não vou mentir para você não, eu como cidadão, eu prefiro um prefeito TikTok, eu, Aislan, como cidadão, prefiro um prefeito TikTok falando das ações que estão acontecendo, o que ele está fazendo em prol do prefeito, do que um cara sentado atrás de uma mesa, igual nós estamos aqui, só assinando papel. Aí tem gente, mas ele tem que fazer a parte dele. Tudo bem, mas a população ela tem que saber o que está acontecendo na cidade. Ela tem que saber. Porque nós colocamos essa pessoa lá para nos representar e fazer um trabalho bom. E agora, se a gente não sabe o que o cara está fazendo e fica só atrás de uma mesa sentado e assinando papel, também não dá. Eu acho que a população ela não tem que saber, ela sente. Ela é muito sábia, né? Você percebe no dia a dia. E às vezes se acostuma a um serviço ruim, a um serviço de péssima qualidade. E quando eu digo isso, eu não digo só do atual prefeito. Eu digo da gestão anterior também, que infelizmente não foi grande coisa, né? É. Teve lá o início do mandato dele, talvez foi razoável, mas nos 2 últimos anos deixou muito a desejar. E aí o Abílio vem, eu acho que vem seguindo um exemplo muito ruim. O ruim, eu vou fazer um pouquinho melhor que aquele péssimo, né? Aí o péssimo fica ruim.
E a população, às vezes, acaba se habituando àquilo. Ah, porque foi que legal, foi lá para a rede social, ele falou. Falou e fez o quê? Né? O que ele está fazendo? De fato, está limpando a cidade? Porque antes você não podia nem cobrar ele para limpar um pedaço de grama que ele vinha perseguindo. Um buraco para fechar, meu Deus, é um Deus nos acuda. Então, esse perfil do líder que não suporta uma crítica, não suporta uma cobrança, e eu passei por isso, eu digo porque se você pega minha rede social lá no AEDIC, eu questionei ele com muita educação numa reunião ao vivo, numa reunião que ele expulsou a Margarete Busetti da reunião praticamente, desrespeitoso, afrontoso, quando é com mulher. Quando foi comigo, né, porque aí teve uma postura diferente, mas ele se descontrola, ele perde o controle, ele não suporta uma crítica de alguém que produz, de alguém que lidera uma classe, e naquele ato eu estava falando do aumento de 67% de carga tributária no ISS para cima do meu corretor, do corretor que eu represento hoje. Estou licenciado do cargo, mas ainda represento, né? Sou o presidente deles. Estava falando dos 400 empresários do AEDIC, que 2 dias antes ele tinha chamado de fantasmas. Imagine você chamar uma Max Vinil de fantasma, uma Drebor de fantasma. Ora, que fantasma é esse que gera emprego, trabalho e renda? Fantasmas são os 210 cargos que tem só na Secretaria de Governo da Prefeitura, lá no portal da Transparência, e você vai lá e encontra 20 pessoas. Aliás, não cabe mais que 20 lá. Então, isso para mim é fantasma. Não o fato de uma empresa criar um CNPJ para poder aproveitar um incentivo fiscal. Aliás, o coitado do empresário espera, anseia por um aceno de parte do poder público para diminuir o imposto. E ele fez esse ato lá se tornar vergonhoso. É um ato de salvar, é um ato para salvar, que foi feito lá no governo Mauro Mendes ainda, esse subsídio, esse incentivo fiscal, e ele chama isso de desleal, de fantasmas, que estão se aproveitando, colocando o CNPJ instalado lá. Ora, que seja. Quantos empregos esse CNPJ está gerando, Aislan? Então, assim, é isso que eu falo que um gestor precisa ter, não é só ele, mas todos os gestores precisam ter humildade para entender a crítica do povo, o entendimento para entender as necessidades do setor que produz, humildade para compreender, tecnicidade para entender o que um setor técnico precisa. O setor imobiliário deixou de ser um setor de aventura. Hoje ele é muito técnico, muito profissional. A construção civil exige cada vez mais capacitação, não só do empresário, não só do corretor, não só do arquiteto, não só do engenheiro, não só do dono do material de construção, não só do pedreiro, do carpinteiro, do servente de pedreiro, mas principalmente do gestor público. O gestor público deve ter esse cuidado. Eventualmente o gestor não é arquiteto, não é engenheiro, não é corretor, não entende de mercado imobiliário, não entende indústria da construção civil. Ora, busque quem entende. Faça igual o prefeito Roberto Dorne em Sinop, que ele trouxe o setor da construção civil para dentro do gabinete dele. Ele é pecuarista, ele é um homem de pouco estudo, inclusive, mas ele teve a humildade, teve a decência, teve a razoabilidade de trazer o setor para perto dele. E ele administra hoje com esse setor. Porque o setor, a indústria da construção civil, o mercado imobiliário em si, como um todo, é o setor que mais gera emprego, trabalho e renda. O agro é gigante, mas o setor que pulveriza essa riqueza do agro é a construção civil, é o mercado imobiliário, é o loteador, é o construtor, é o corretor de imóveis que recolhe aos cofres públicos diariamente ITBI, IPTU de forma indireta, ISS, enfim, é esse setor que os gestores precisam valorizar, precisa cuidar, precisa ficar amigo, precisa diminuir a burocracia, precisa aumentar a eficiência, precisa entrar nos departamentos das prefeituras, do Estado e desburocratizar, deixar isso mais ágil, mais rápido, parar de falar besteira, declarações públicas por parte de gestores que espantam o investidor, que hoje acontece muito. Quando o prefeito Abílio veio falar dos 180 metros quadrados, que é pequeno para um terreno, ele espanta o empreendedor. Ele diz não ao pequeno, a pessoa humilde, a família que não tem condição de comprar um super terreno. Não se faz isso. Quem sabe do tamanho do meu terreno, da minha casa, sou eu, pai de família. Eu sei o tamanho do sapato que eu calço. Eu sei o orçamento que eu tenho disponível.
Então tem que ter mínimo respeito em relação a isso e muito cuidado para não causar aí um estrangulamento econômico. Gente, muito bacana essa conversa com o Treira. Olha, tô aqui, inclusive, aprendendo, né? Eu tô aprendendo bastante e vou aproveitar aqui o momento aqui para fazer um merchandising, porque, como você disse, Ah, esse aqui é? é a TV Catholic, né? Um projeto eh, que não tem objetivo de eh, ter recurso financeiro, ganhar, ter lucro, mas sim, através, né, desse projeto, é propagar, né, a palavra de Deus e também, né, com vários programas que a gente tem voltado para o catolicismo, mas também outros programas igual esse, que é o Mano Talks, também, que influencia na vida do cidadão, né, da pessoa comum, que também, independente se ele é católico ou qualquer outro tipo de religião, Uhum. influencia também. E a Sim, gente tem que sim. colocar isso. E aqui um dos nossos patrocinadores aqui do programa, que Ah, ajuda é? a manter o programa, que é a empresa Audi Tecnologia. Hã? Ah, que Então, bacana. um Quase que presentinho eu aí. tomei toda a água, eu não tomei, eu vou colocar aqui, ó, Aqui, ó, para um poder, presentinho, para poder tem brindar com uma você. caneta, aqui Ah, olha aí, que para chique. você levar. Muito É bom. um brinde Esse aqui aí. eu vou anotar o nome dos meus apoiadores para minha Aí, ó. pré-candidatura, né? Apoiar pré-candidato pode, né? Não Exato. pode é pedir voto, né? Agora não é o momento. Agora não é o momento. Então eu Agora vou fazer um brinde contigo aí, com vamos essa fazer. xícara nova aí. A nós, né? Esse é Tem o que tomar, momento. senão não dá sorte. Obrigado Esse é o pelo teu momento esforço, meu agora de querido. você expor, colocar, se apresentar, as pessoas conhecerem quem que é o Contreira, Tá bom. como vida, como pessoa, como profissional, Eu né? acho que eu já falei tanto, né, Isla, que dificilmente as pessoas não vão saber quem sou eu. Aliás, às vezes eu exagero e peco pelo alto grau de sinceridade, sabe? Que às vezes a sinceridade acaba magoando, né? Até o pecador, né? Ou principalmente o Tem pecador. gente que não está preparado Não está para. preparado. Eu tô acostumado, eu nasci levando paulada, né? Eu nasci levando burdoada. Toda a minha trajetória não foi fácil. Eu enfrentei opositores fortíssimos dentro da minha rede de relacionamento, nas eleições lá do conselho. A gente tirou lá um grupo que estava lá há mais de 30 anos já no poder, né? Isso é muito difícil. A gente enfrentou diversos processos, foi necessário a interferência policial para poder assumir o cargo lá em 2016 como diretor secretário, e todas as minhas disputas foram no voto. Né? Agora, a última reeleição, eu disputei com duas chapas, né? Mais duas chapas além da minha. Uma organizada pela FEComércio e o Uhum. Secov, com profissionais corretores provindos dessas entidades, e outra pela rede CETEP, que forma talvez 80% dos corretores em Mato Grosso, e eu disputei a reeleição sem absolutamente pedir nenhuma vez voto de forma presencial. E nós somos hoje 23 mil inscritos e 17 mil ainda em atividade no estado de Mato Grosso. Eu fui para o campo, andei 46 municípios em 2021, na minha primeira eleição de presidente. Mas na minha reeleição para presidente, que foi ano passado, eu não fiz isso. Eu fiquei só nas redes sociais e fiquei confiando no trabalho que a gente prestou. E deu certo. Nós disputamos com essas duas chapas super fortes e obtivemos 67,12% dos votos válidos. Então foi não deu nem a metade dos nossos votos as duas chapas juntas, né? Então a Entendi. gente teve uma vitória assim que foi o reconhecimento pelo trabalho prestado. Então é o que eu espero que a classe e que os amigos e que a sociedade que depende de moradia, que depende de regularização fundiária, que carece de bons projetos de leis, como a gente escreveu. Uhum. Eu já escrevi 6 projetos de Foi até leis. bom você ter tocado nesse assunto, que a gente estava aqui nos bastidores antes de iniciar o programa. Você falou da sua participação em alguns projetos de Sim. leis, antes mesmo de se colocar como pré-candidato. E isso é importante, porque traz essa Sim. bagagem, essa experiência para dentro já Eu, eu, de uma possível os meus filhos eleição. falam que eu tenho hiperfoco, né? Então, se você me dá uma missão, eu vou cumprir. Tem que cuidar o que você fala para mim, porque eu vou buscar, né? E aí, Isso é bom, quando eu isso é assumi a bom. presidência do conselho, e também como diretor secretário ainda, eu ocupo exatamente cada milímetro daquela função. Uhum. Então, eu ocupo ela como um todo. Eu não fico em gabinete, eu detesto sala. Eu sou um presidente de campo, eu sou municipalista, eu vou para a base. Eu andei o estado de Mato Grosso inteiro, já fui em todos os municípios. Eu saí de 13 mil inscritos para 23 mil em 4 anos.
Aumentei 10 mil corretores. Eu saí de 4 milhões de arrecadação para 14 milhões de arrecadação em 4 anos. Eu saí de 2 delegacias físicas no estado de Mato Grosso para 9, com veículos novos comprados, concurso público para fiscais. Então, nós temos números para mostrar. Também escrevemos 6 projetos de leis. Um deles virou lei já. Não é mais projeto, é uma lei. É a Lei 12.451, que trouxe ao corretor de imóveis do interior a possibilidade de fazer a venda, possibilidade legal, né? De fazer a venda dos produtos do Ser Família Habitação, que muitos prefeitos se gabavam e ainda se gavam, dizendo que não, o corretor não vai vender, porque não sei o quê. Vai vender porque agora é lei. Tudo que é do faixa 2 e faixa 3 do Minha Casa Minha Vida é objeto de venda. É produto de comercialização e não de doação. Existe um pequeno subsídio, mas o montante principal de 70%, 80% ele é comprado, ele é pago pelo comprador. Então, é uma transação imobiliária que carece de atendimento por parte do corretor, legalmente falando, para dar segurança à pessoa que está comprando. E também a lei que nós apoiamos e agora aprovou 2 projetos de leis, aprovou na Câmara Federal, um deles estava engavetado desde 2011 e nós desengavetamos esse projeto. E nós elevamos ele e já aprovou na Câmara, agora vai para o Senado esse ano. É o 462/2011. 2011, desde 2011. É o consignado do aluguel. É a possibilidade de consignar o pagamento do aluguel do imóvel no salário do inquilino. Um excelente projeto. E nós que fomos lá defender isso. Outro projeto que nós defendemos e ainda estamos defendendo, que também conseguimos aprovar na Câmara, é o projeto 6.088 da meia hectare, do deputado Zé Trovão, de Santa Catarina, que esteve em Cuiabá agora no evento LEAD. Até gravei com ele. E nós levamos esse projeto já nas mãos do senador Wellington Fagundes, lá no Senado, e agora vamos aprovar no Senado também. Outro projeto de lei, ainda da deputada Janaína Riva, que nós escrevemos e ela apresentou, para criar, dentro da estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, um núcleo especializado para atender conselhos de fiscalização. Conselhos que fiscalizam as atividades, os prestadores de serviço, como o corretor, o engenheiro, o arquiteto. Hoje não tem. Hoje é muito difícil o atendimento. Então é projeto dela. Outro também da deputada Janaína que nós apresentamos, que está tramitando, atendimento prioritário a corretores dentro de órgãos públicos, dentro de cartórios, de registro de imóveis, que hoje não tem. E o corretor carece desse atendimento, carece desse serviço o mais rápido possível por conta de ser o dia a dia dele, né? Vários profissionais carecem disso, e o corretor principalmente. E assim vai, o projeto de lei também no Senado Federal, que criminaliza o exercício ilegal da profissão, foi escrito por mim e apresentado pelo senador Wellington Fagundes. Hoje, o exercício ilegal da profissão é apenas uma contravenção penal. A gente quer subir para a categoria de crime. Isso vai proteger a sociedade que compra, que vende, que investe, o investidor. É um projeto de altíssimo benefício. Também no Senado, projeto que eu escrevi e o senador apresentou, são as novas regras, o novo regramento para os cursos técnicos na modalidade EAD no país. Isso eu fiz por conta da péssima qualidade dos cursos, inclusive para corretores de imóveis. Então, a gente também tem um ponto crítico, as falhas nossas, da nossa atividade, e é por isso que eu encaro esses problemas de frente, eu falo sobre eles e combato esse problema. E aí, claro, existem outros projetos que a gente está escrevendo para ajudar o corretor, principalmente. Eu estou escrevendo um projeto que diferencia a anuidade do gestor, que é o curso tecnólogo, do TTI, do curso técnico. Eu acho que não pode ser o mesmo valor de anuidade. Estou também escrevendo, dentro desse projeto, a criação de uma caixa de assistência para ajudar na questão assistencialista ao corretor quando ele adoece, quando ele não consegue trabalhar, quando ele fica temporariamente inabilitado para o trabalho. Então, e também para linhas de crédito, financiamento. Até porque a maioria desses, eles dependem, eles
eles também dependem, Não eles tem não têm o salário, CLT. não tem CLT, né? Não Não, tem não, não. salário Nós fixo. somos profissionais É, liberais, é um né? percentual, Autônomos. né? São É, percentuais também. exato, são honorários E o aí, que a que se gente ele recebe. adoece, se alguém da família adoece, se ele é a principal renda dentro da casa dele, Exato. como é que vai Então, eu fazer? estou trazendo esse projeto, estou evidenciando ele, e a caixa de assistência que nós criaremos com um projeto de lei dentro do Conselho Federal dos Corretores do Sistema Confesse-Cresce, ele poderá, inclusive, usar esse recurso para linhas de crédito para Uhum. corretores. Para compra de equipamento, abertura de empresas imobiliárias, feitura de projetos e loteamentos, para ele comprar o veículo, o carro novo dele, para ele comprar até a casa dele. Uhum. Tudo isso é possível, desde que exista a escrita na lei, a aprovação dentro de um projeto de lei que nós já temos escrito e esperando o momento certo para apresentar. Condreira, eu estou assim bastante feliz, né? E pelo fato de que você se colocando como pré-candidato a deputado federal, mesmo não ainda, né, ocupante de um cargo, mas já tem toda uma trajetória, um trabalho em prol da sociedade. Exato. E isso é importante, porque às vezes muitos que já estão hoje aí não fez nenhum, às vezes, nenhum terço, nem um quarto do que você já fez, de forma, que nem você disse, meu filho fala que eu tenho hiperfoco, porque você gosta de ajudar. E Eu isso é gosto. importante, porque aquele que se coloca à disposição do cargo, de um cargo público, para ser representante, ele tem que ter a ciência de que ele tem que ajudar Eu as me pessoas. preparei para isso, Aislan. Eu falei para minha esposa já em 2015. Falou, olha, eu vou voltar para a política, porque eu já tive cargo público no Estado, fiquei um tempo afastado das atividades. Lá no governo Blairo, ocupei um cargo, ela não gostou nunca disso, não gosta de política. Eu falei, olha, eu vou voltar, mas eu vou voltar para a nossa atividade, para a Uhum, política de classe. Naquele momento era isso, né? Então a gente estruturou a empresa durante esse período todo para deixar ela funcionando sem a nossa presença, sim, porque senão não consegue sobreviver, né? sim. Então eu me preparei, meus filhos se tornaram corretores nesses últimos 10 anos e eles hoje tocam a empresa da gente, né? A imobiliária, agora lançando o loteamento lá no Pedra 90, que é do meu genro, a gente vai cuidar da parte da venda lá desse loteamento. Então a gente está preparado para assumir essa responsabilidade política e a família cuidar da nossa vida, das empresas, do sustento. Porque política, para mim, não é ficar rico, não é ganhar dinheiro. Aliás, o presidente do Que Cresce não muitos, ganha muitos nenhum real de entram na salário. política pensando nisso, né? Nenhum real de Infelizmente. salário, o presidente do Cresce ganha, diretor nenhum ganha. E se o deputado não ganhasse, eu estaria feliz Uhum. e com a mesma energia que eu estou na presidência do Cresce. Porque eu faço isso por amor, por dedicação, por defender o meu setor, defender o profissional, defender o setor que produz. Essa é a parte que eu devo deixar na terra enquanto cidadão que aqui vim morar, né? Que Deus deu oportunidade para a gente viver. Não dá para passar por aqui e não deixar nada, né, Isla? A gente Sim, tem que deixar a nossa contribuição e é o que eu espero da vida pública, é o que eu espero da Câmara Federal, se Deus nos abençoar e a gente chegar lá. que bom. Contreira, eu queria fazer uma pergunta aqui bastante. E você colocar também sobre isso, porque você falou muito dessa questão do setor produtivo, dos corretores, e a gente sabe que quando a gente se coloca à disposição de um cargo público, a gente defende uma bandeira principal, e a gente Sim. deixou isso assim, bem claro qual é a sua bandeira hoje. Mas quais são as outras bandeiras que você também traz para dentro da sua proposta política como pré-candidato a deputado federal? Acho que são bandeiras complementares, né? Isso. Porque o setor imobiliário, a indústria da construção civil, ela move muitas outras faces, outras facetas da economia. Por exemplo, o comércio, né? Nós fomentamos o comércio e o comércio nos ajuda. Nós também fomentamos a agricultura familiar e a agricultura familiar nos ajuda nos negócios imobiliários no campo. Hum. As Tem uma grandes relação, intrínseca, né? tem uma relação Então boa eu mesmo. preciso defender. O agro já tem uma proteção boa, né? O grande produtor, mas o pequeno produtor ainda não. Então eu levo isso também como minha bandeira. O projeto da meia hectare já é um prenúncio disso. Hum. Meia hectare com escritura pública.
vai aprovar no Senado. E nós é que defendemos isso, nós é que ajudamos a aprovar isso lá na Câmara Federal. Fizemos inúmeras reuniões, inúmeros encontros, várias caminhadas. Eu já fui também, eu até esqueci de falar, mas eu fui diretor de assuntos legislativos do Conselho Federal. Então, eu aprendi muito em Brasília. Eu andei bastante os corredores da Câmara Federal, do Senado Federal. Então, eu aprendi na prática como se comportar diante do lobby, do bom lobby, para poder aprovar um projeto de lei. Inclusive escrever e aprovar. Então, eu fiz, a vida me ensinou, a minha trajetória me deu essa oportunidade para mim aprender. Então, eu quero trazer o comércio, o pequeno comércio, eu acho que o comerciante pequeno precisa de assistência. Eu vejo a FEComércio, por exemplo, criticamente falando agora, muito distante do pequeno comerciante, não tem essa proximidade. As associações que têm essa proximidade, a CDL, mas elas têm que cuidar para não elitizar muito, tem que cuidar do bairro, tem que ir lá no bairro Pedra 90, lá no CPA, lá no Alvorada do Ouro, lá no Jardim Imperial, lá no São Mateus e entrar em cada estabelecimento comercial. Acho que o gestor, o presidente, o líder daquele segmento tem que conhecer. Então, eu espero ser um braço dessa turma também, sabe? E aí vem, logicamente, os prestadores de serviço, os profissionais liberais como um todo, a engenharia, a arquitetura, o pedreiro, o carpinteiro, o corretor de imóveis, meu irmão de caminhada. Toda essa turma precisa de assistência e eu sou capaz, sim, de ajudar, dentro do nosso conhecimento. Que bom, porque tem muitos, né, que se colocam à disposição para um determinado cargo político e às vezes traz uma bandeira única e se amarra aquilo, mas existe outras coisas que, né, que você colocou, auxiliares que também Puxa, interferem e têm relação direta, né? nós somos parte de um todo, né? Exatamente, né? Por exemplo, o corretor de imóvel ele precisa, né, de saúde para ele poder trabalhar, ele Sim, precisa de transporte, ele precisa ter uma boa logística dentro onde ele está, a cidade onde ele convive. Então, assim, são outras, né, bandeiras importantes também que relacionam com a sua bandeira principal que você sim, está trazendo como sim, pré-candidato a deputado federal, sim. né? É isso aí. E, assim, gente, que papo gostoso, maravilhoso que a gente Você teve sabe que eu aqui vou com o até pedir meu Contreira. celular aqui para minha Não, fica à assistência, vontade. que Aqui é. eu quero me despedir lendo uma frase. Eu sei que você está caminhando para o final, né? Você tem meu celular aí para mim, fazendo um favor? Traz o celular aqui Vamos lá. para. Pode trazer, não tem problema não. Tá Eu com preciso vergonha, dessa frase, que ela isso. me inspirou muito ontem, né? E Isso. eu não tinha conhecimento e eu quero tentar achar essa frase. Mas pode ir falando Mas aí, aí cara. aqui, ó, a gente está caminhando para o final, né? Uma conversa, um bate-papo muito bom aqui com o pré-candidato a deputado federal, Contreira. Você conheceu um pouquinho da vida dele, pessoal, profissional, o trabalho que ele já desenvolveu e vem desenvolvendo em pró da nossa nosso estado, né, Mato Grosso. E isso é importante, gente, porque você tem que conhecer a pessoa em quem você vai votar. É, que nem a gente já ouviu muito falar, o cara vai lá, troca o voto por causa de um sacolão, uma bolsa de cimento, sei lá, e outras coisas. A Essa gente é a parte tem que muito, tomar muito muito cuidado. ruim, né, da A nossa gente tem que sociedade. tomar muito cuidado com isso, né? Graças a Deus melhorou muito isso, Parar né? de acreditar em conversa fiada mesmo, né? Melhorou bastante isso, mas ainda temos, né, muitos candidatos, muitos políticos que ainda usam desse tipo de artimanha, benefício para poder Sim, pegar o voto do cidadão lá. Um cara que não tem muito estudo, que o cara que ele é influenciado de alguma sim. forma, né? Porque não teve oportunidade, às vezes, de estudar, outros tipos de oportunidade, de emprego e tudo mais, e aí acaba, né, se deixando levar para uma bolsa de cimento ou um sacolão e Sim. votando na pessoa errada, que o In- cara não vai representar ele, ainda mais isso, Infelizmente isso acontece né? muito, né? O cara tá passando, o cara se aproveita de uma necessidade ali momentânea que a pessoa está passando e aí usa disso para se beneficiar e depois esquece o cara durante os próximos 4 anos que ele tá lá. Sim. Aí depois de 4 anos o cara vai lembrar de novo dele lá e vai voltar, ó, tem um sacolão de novo. Quer dizer, e os 4 anos? Você deu o sacolão 4 anos atrás, agora você quer dar de novo? E esses 4 anos, como que o cara tava? Como que ele. Você representou essa pessoa de fato? E aí não tem como cobrar, porque
né? Eu acho que nós temos que começar a valorizar mais o ser humano, sabe, Isla? E tratar ele com mais carinho e orientar o ser humano, o eleitor, o cidadão, né? Que ele não tem que ficar lacrando a internet, dando vazão, entendendo política como campeonato de conversa fiada, Sim. como paixão avassaladora de uma partida de futebol. Eu vejo isso. Eu vejo, às vezes, eu fui defender a minha categoria em relação à alta do imposto e também as invasões de áreas particulares aí, e até colegas meus apaixonados por uma bandeira política vieram me atacando, alguns poucos, né? Poucos, mas tem. Uhum. Mas infelizmente tem muito isso, tem muita paixão envolvida. E política não é paixão, irmão. Política é técnica. Política tem que ter um alto gabarito para cuidar dela. É a vida, é o nosso destino tá lá, né? A parte técnica tem que estar presente. Você falou uma coisa que eu acho que interessante, que eu penso que deveria ter. O cara que se coloca à disposição para um cargo político, ele tem que se preparar para isso. Sim. Tem que se preparar, Mas também né? tem que preparar o povo dele. É. Ele tem que ser o orientador do povo. Se ele vir para a televisão para aumentar os temores do povo, ou dar vazão àquilo que o povo pensa de errado, porque nem sempre, ou quase nunca, o povo também tem razão, né? A gente sabe que o povo em si, ele carece de bons líderes para orientá-lo. É por isso que Uhum. nós, líderes, existimos. Por isso que nós temos funções, né? E a função de orientar, eu acredito que seja a maior das funções. Ah, eu vou fazer gestão no Cresce, eu vou exercer meu mandato na Câmara Federal. São detalhes. Agora, a orientação, o ensinamento, a pedagogia do aprendizado está sob os ombros dos líderes. Não importa de que tamanho é esse líder. Lá da paróquia, da igreja, lá do bairro, lá do condomínio que você mora. Mas um líder, acima de tudo, ele está ali para orientar, para servir de exemplo, né? Para dizer o caminho que deve seguir. E aí, logo em seguida, a tecnicidade do cargo que ele vai ocupar. É assim que eu vejo. E aí, a frase que eu estava falando para você, né? Fica à Que eu vontade. vou falar para você aqui e deixar para todos. Eu gostei muito, foi do Billy Graham, que é aquele. Eu não sei se eu falo o nome dele certo, um evangelista famoso. Billy Graham, é um Billy evangelista Graham. americano. É muito famoso ele. E ele disse uma vez, numa palestra dele, disse assim: ó, tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo enquanto há tempo. Eu gostei muito disso. Eu já tenho algumas lições na vida e estou levando agora essa frase como outra lição. Eu vou até repetir para vocês lá, porque ela é muito profunda, né? Tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo enquanto há tempo. A gente é passageiro aqui, né, irmão? Sim, O que a todos gente nós vai ter somos. aqui? Absolutamente nada disso que a gente vê existe de verdade, né? Então, se você não fizer a tua parte, não evoluir espiritualmente, se exercitando nessa terra que Deus te deixou, deixando, contribuindo com a população, com o cidadão, com o seu irmão espiritual, o que você vai fazer então? Vai comer arroz e feijão, vai engordar, que esse corpinho gordo meu aqui, e vai morrer e acabou? Hum, Isso não existe, né? Então, acho que essa frase diz muito sobre a nossa missão, né? exatamente, Contreira. Isso que você acabou de colocar aqui, essa frase, é uma coisa que eu levo para minha vida também. É, Tá? Eu passei por alguns problemas de saúde, ainda estou passando, né? Eu possuo uma doença raríssima, sou o único aqui acho que do Centro-Oeste, não só do estado de Mato Grosso. Estou indo para São Paulo tratar, porque aqui caramba. não tem as condições necessárias. E eu levo sempre minha vida, né, hoje, como se fosse o O último último dia. dia. Como se fosse o último dia. É muito grave, É. irmãos. Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Puxa Né? vida. Não sabe o dia de amanhã. Então, eh, as pessoas, infelizmente, muitas, né? Muitas, elas acham que vão viver eternamente. Uhum. Vão viver eternamente, vão ter aquele cargo político eternamente, né? Vão estar ali, né, pro resto da vida, e Sim. isso tudo aqui é passageiro, Muito passageiro, muito muito passageiro. passageiro. Então, quero agradecer a sua Eu presença, que agradeço. Andreira. É. Se quiser fazer mais uma fala final, fica à Né? Eu quero vontade. te agradecer aqui e desejar muita sorte para você. Fé em Deus eu sei que você já tem, né? Não, Amém. não necessito te desejar isso, né? Mas eu quero dizer que você é um ser humano muito especial, a gente percebe pelo seu comportamento, pela simplicidade, pela sua turma, pelo seu pessoal, pelos seus amigos, né? Que você tem, eu tenho alguns em comum. Isso. E eu percebo que pelo seu jeito de ser, as suas grandes qualidades. E sei que esse problema de saúde que você passa
ele vai servir apenas para te ajudar, para te preparar. Pode ser um grande treinamento para você ser um ser humano talvez melhor ainda, né, do que você já é. Exatamente, né? Te desejo muita sorte lá. Obrigado. Gente, né, programa Mano Talks aqui da TV Catholic. Convidado de hoje, nosso amigo Contreira. Né? Bate-papo muito bom mesmo. Vamos ter diversos outros convidados, entrevistados, debates aqui no programa Mano Talks. Então não deixe de acompanhar, siga os nossos canais, nossas redes sociais. Acompanhe, gente, material muito bom, riquíssimo conteúdo, porque influencia na sua vida diariamente. Todas as pessoas que vão passar por aqui vão falar um pouco da sua vida, da sua pessoa e do que eles pensam e querem trazer de melhor para o nosso estado de Mato Grosso. Então, gente, até o próximo programa, Mano Talks, aqui da TV Catholic.